Glória ao nome do Senhor. Queridos, eu quero essa noite trazer um texto para meditação aqui juntamente com a igreja no Tadel de hoje. E o Tadel de hoje, queridos, nós vamos meio que em cima daquilo que Deus já tem falado sobre as nossas vidas. Nós vamos falar de uma palavra, mas que não é, querido, uma palavra. Quero explicar para os irmãos, onde nós tenhamos a intenção nessa palavra aqui, de colocar os irmãos contra a parede, como diz um ditado, que nós queremos, querido, verdadeiramente introduzir na vida dos irmãos um conceito, querido. Não, nós queremos introduzir na vida dos irmãos, é aquilo que a palavra tem sido, aquilo que a palavra tem falado, ultimamente nos nossos corações, assim como eu falei no domingo. Eu vou repetir, Obrigado, Vinícius. No domingo nós vamos continuar com a palavra do descanso, que é muito importante. E hoje, querido, a gente também vem falar meio que no mesmo tom, por conta de que o Senhor tem nos ensinado. Então o texto, querido, vocês até aí já no início, nas reuniões das células, algumas devem ter falado, não sei se todas falaram sobre Lucas 13, do 1 ao 5, mas na realidade o texto que eu quero falar com os irmãos está em Lucas 13, mas do versículo 6 ao 9. E eu quero também, junto com esse texto, ler um outro texto que está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 23. Então a primeira parte nós vamos ler aqui, que nós vamos fazer aqui uma comparação com as duas palavras. O texto de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9, e o texto, querido, de Levíticos, seu capítulo 19, a partir do versículo 23. Amém? Quem achou Lucas 13, diga amém. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da sua vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me este ano, até que eu escave, até que eu adube. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém, queridos? Amém ou não? E agora eu queria ler também o texto que está lá no Velho Testamento, no livro de Levíticos, né? Levíticos, capítulo 19. Que é o texto de Levíticos 19, do 23 ao 25 só. Levíticos, capítulo 19, versículo 23 até o versículo 25. Levíticos, todos têm com a Bíblia aí, estão com a Bíblia aí, querido? A Bíblia é fundamental, para você acompanhar a leitura, você gravar na mente. Olha o que diz aí o versículo 23. Quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda espécie de ave frutífera, vos será proibido o seu fruto. 3 anos vos será proibido dele, não se comerá. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será santo, e será oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, podereis comer os frutos, para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém ou não? Queridos, eu vejo aqui, no texto levítico, Deus ensinando as pessoas, Deus mostrando para as pessoas que em tudo
eles deveriam absolutamente depender de Deus. Imaginem vocês, Deus chegou e falou assim para o povo: vocês vão pegar e vão plantar uma árvore frutífera, ela vai crescer, quando ela der fruto o primeiro ano, vocês não vão comer o fruto dela. Quando ela der fruto no segundo ano, vocês também não vão comer fruto dela. Quando ela der o terceiro ano que a árvore produzir, você não vai comer fruto dela. No quarto ano, tudo o que ela produzir, você vai oferecer ao Senhor em oferta. Diz aqui, no quinto ano podereis comer o fruto, versículo 24. No quarto ano, porém, todo fruto será santo, será oferta de louvor ao Senhor. Está dizendo todo. Aí ele vem dizendo aqui no versículo 25: no quinto ano podereis comer os frutos, para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você para um pouco e você pensa: por que Deus faz isso? Por que essa era uma regra? Por que essa era uma lei, queridos? Você imagina, a pessoa vai lá, ela planta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo do que ela plantou. Plantou, vai produzir no ano um pé de fruta, uma laranjeira, por exemplo, plantou, produziu o primeiro ano, você não vai tomar nenhum fruto. Produziu o segundo ano, você também não vai tomar. Produziu o terceiro ano, você também não vai tomar do fruto. Aí quando chegar no quarto ano, você pega toda a colheita, todo o seu fruto e oferece a Deus, 100%. Aí depois, no quinto ano que produzir, você vai comer o fruto, e aí o Senhor vai te abençoar. Imagina, queridos, que para quem vai andar com Deus, é uma dependência total, e que nós hoje, no mundo que vivemos, tão imediatista, tanto buscando coisas para ontem, que isso aqui seria absolutamente impossível para nós hoje. Seria impossível hoje, porque hoje, querido, a ansiedade tem tomado conta das pessoas, e as pessoas não sabem esperar no Senhor. A hora que o Senhor vai fazer, a pessoa já fez. Isso é o mal. Imagina os irmãos que Deus ele pegou e falou assim: olha, Saul, vai para a batalha, e o Samuel vai oferecer o sacrifício. E quando o Saul está lá na batalha, o exército está se levantando, e o Samuel não chega, e o exército está vindo, se preparando, batendo os tambores para a guerra, e o Saul está ali, e o Samuel não chega. O Saul vai e oferece o sacrifício, coisa que ele não poderia fazer. Ele profanou o templo, ele profanou a lei, ele quebrou a aliança. A hora que ele termina de fazer o sacrifício, chega o Samuel para fazer o sacrifício. Ele já fez o sacrifício. Qual foi o problema do Saul? Foi a ansiedade. Agora, querido, o interessante aqui nessa noite aqui é que Deus, da mesma forma que ele escreve e ele coloca para o povo dele em Levítico, estabelece uma lei, um princípio, ele estabelece esse princípio, querido, também para nós. Também para nós. Porque no caso aqui, nós é que somos a árvore. Nós é que somos a árvore. Então aí você observa que o que Deus usou para estabelecer uma regra, uma lei entre o povo dele, ele transformou hoje em questões espirituais sobre as nossas vidas. Por isso, querido, a comparação desses dois textos. Por quê? Nós é que somos a árvore aqui. Então, quando você olha para o texto aqui que nós lemos aqui, quando o Senhor chega e fala o seguinte: olha, eu tenho procurado figo aqui, nesse pé de figo aqui, faz 3 anos,
mas na realidade já fazia 7. 7 anos que ele estava esperando já. 7 anos que estava esperando. Ele esperou os 3 anos, não produziu. O 4º ano, que era para o Senhor, não produziu. E aí ele chega e fala: escuta, não tem como mais. Então, querido, eu quero falar nessa noite a respeito disso. Que nós precisamos atentar. Qual é, querido, o caminho que nós precisamos atentar? Então eu anotei algumas coisas aqui, e eu vou voltar aqui para me conduzir isso aqui, porque tem coisas muito importantes que o Senhor quer nos ensinar. De acordo com Levíticos 19, que nós lemos aí, os frutos de uma árvore recém-plantada só deveriam ser consumidas depois de 3 anos, e a colheita do 4º ano pertencia ao Senhor. Assim o agricultor só poderia começar a consumir os figos no 5º ano. O homem aqui da história que nós lemos de Lucas 13, porém havia 7 anos que ele já estava, e ele esperava, e não é de se admirar que ele falou assim: olha, corta essa árvore. Agora, quando nós observamos esse texto, e nós observamos que existe da parte de Deus uma paciência, uma longanimidade, existe da parte de Deus tempo, e Deus nos dá tempo, e Deus proporciona meios e circunstâncias através do Espírito Santo, para que nós chegamos aonde? Nós chegamos aonde, querido? Aonde é preciso que se chegue. Por quê? Queridos, até quando? É uma pergunta que se faz nessa noite. Olha, essa parábola pode ser aplicada individualmente ou também para a nação de Israel. Deus, Ele é bondoso, Ele é longânimo para com o seu povo. Vamos ler comigo lá o texto de 2 Pedro 3:9. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia, que é ensino, nós precisamos. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O que é que diz em 2 Pedro 3:9? É um texto conhecido. Fala assim: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, querido, quando nós estamos falando do texto, e quando nós estamos falando de uma plantação, ou de uma figueira, que essa figueira somos nós, aí então é preciso que nós observamos o texto de 2 Pedro 3:9, e a gente observa o texto olhando para nós, como se nessa noite aqui, a palavra de Deus estivesse falando comigo, e estivesse falando com você diretamente. Então olha o que diz para mim e para você: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo, Ele continua esperando, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, que nem eu e que nem você, se perca, senão que todos nós venhamos a arrepender-se. Arrepender-se do quê? A princípio nós observamos o arrependimento, e nós colocamos o arrependimento como consequência de um delito, como consequência de algo que nós fizemos. Mas eu já falei sobre isso na igreja. O arrependimento, ele deve existir também em cima de algo sobre os quais você deveria estar fazendo e não está fazendo. Porque a palavra fala: aquele que não pratica o bem que deveria praticar, ele comete pecado. Então o arrependimento, ele não pode ser algo em cima de algo que eu fiz de uma forma errada. O arrependimento, ele tem que ser também na minha vida sobre algo que eu não estou fazendo e que eu deveria fazer. E como que eu vou arrepender? Se eu arrependi de um ato que eu fiz, se eu arrependi de uma palavra que eu falei, se eu arrependi de algo que eu fiz, eu magoei alguém, eu quebrei uma regra, eu arrependi, então o que eu vou fazer com o meu arrependimento? Eu não vou fazer mais.
Agora, se eu vou me arrepender daquilo que eu estou deixando de fazer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar a fazer. Eu tenho que passar a fazer. Então, o arrependimento, ele tem algumas vias aqui. Você se arrepende de um ato que você fez, e você também deve se arrepender de algo que você deveria fazer e não fez. É isso que o texto está remetendo. Veio o Senhor e falou: escuta, faz 3 anos, depois do quarto, em que eu estou esperando algo que deveria acontecer através da vida dessa pessoa, e não está acontecendo. Agora, ele chega e diz: olha, corta essa árvore, porque ela está ocupando o meu lugar, o meu espaço, inutilmente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É muito sério, irmãos. Por quê? Corta e joga fora. Não é isso João 15? Todo ramo que está ligado em mim, o que acontece? Ele produz fruto. E aquele que produz fruto, ele limpa que produza mais fruto. E o ramo que não produz fruto, o que ele faz? Corta e faz o quê? Ele descarta. Então, amados, a grande questão é essa. Nós precisamos entender, e Deus continua falando conosco. Olha, o texto de 2 Pedro 3 é para nós. Deus, Ele é bom, e faz até mais do que necessário. Deus, Ele é tão bom que Ele faz até mais do que necessário para estimular em nós que nós produzamos fruto. O texto de Mateus, o capítulo 3, versículo 7 ao 10, é um texto que eu já ministrei aqui na igreja sobre um outro aspecto, sobre o aspecto do fugir. Mas eu quero ler esse texto agora sobre esse aspecto de Deus, Ele estimular você. Mas Ele vai estimular você como? Ele vai estimular você trazendo para você o pensamento: olha, toma cuidado. O texto de Mateus 3, 7 ao 10 fala o seguinte: olha, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir o que? Frutos que mostrem o que? Arrependimento. O que é fruto que mostra arrependimento, irmãos? É mudança de atitude. Mudança de atitude. Ou seja, meu amado, se eu não mudar de atitude, se o pastor não mudar de atitude, se você não mudar de atitude, se não houver mudança de atitude, o que não vai acontecer? Não vai ter frutos dignos de arrependimentos. Por quê? Uma pessoa que se arrepende de algo que ele não está fazendo, ele vai passar a fazer. Uma pessoa que se arrepende de algo que ele está fazendo de uma forma errada, ele vai deixar de fazer, ele vai mudar a sua atitude. É assim que se espera. Essa é uma condição de fruto. Então, o João Batista vem e fala assim: olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Agora, olha o que diz o versículo 9. Esse versículo aqui, eu preciso que você leia para você. É para você, eu estou lendo para mim, e você está lendo para você. Olha o que diz o versículo 9. Não penseis que basta dizer que temos por pai Abraão. Eu poderia mudar esse versículo e dizer o seguinte: não penseis que basta dizer que nós somos crentes e que nós fazemos parte da igreja, da comunidade de restauração familiar. Eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Deus, Ele pode levantar, querido, do meio das pedras, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Agora, queridos, Deus, Ele está dando um tempo para nós. Deus está esperando nós. Deus, Ele está cuidando de nós. Agora, querido, olha o que diz o versículo 10. O machado
já está posto a raiz das árvores, e toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada no fogo. Aí você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor está pregando muito duro hoje. Meus irmãos, nós estamos falando sobre fruto. Não é uma palavra dura, é uma palavra que nós precisamos despertar em relação, queridos, ao mundo, ao reino de Deus, às pessoas, a tudo que nos rodeia. Nós precisamos nos despertar a respeito disso. Então, querido, esse texto aqui de Mateus 3, Deus está incentivando a igreja a produzir fruto. Agora, querido, vamos continuar a leitura. Deus tinha todo o direito de nos poupar. Não devemos nos aproveitar atrevidamente da bondade, da longanimidade de Deus, pois um dia todos nós haveremos de prestar contas. Imagine, irmãos, imagine, querido, nós somos uma árvore nessa noite, amém ou não? No entanto, a árvore nos traz à memória a bondade especial de Deus para com Israel. Quando a gente fala da árvore, é preciso que a gente fala da bondade de Deus para com Israel. Então eu queria que os irmãos fossem comigo no texto de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Isaías 5, do 1 ao 7. Isso aqui é bondade, viu? Eu vou ler aqui, é bondade de Deus. Olha o que diz aí, Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Diz o seguinte, olha: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da minha vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar, e esperava que desse uva, mas deu uvas bravas. Amém ou não? Amém ou não? Olha, eu vou repetir de novo esse texto aqui, porque a coisa vai apertar aqui, tá bom? E eu quero que você entenda que Deus está falando aqui da nação de Israel. Eu vou ler de novo, olha o que diz o versículo 1. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio delas uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém, de Muximiri e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha, que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito, e como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora vos direi o que hei de fazer a minha vinha: tirarei a sua cerca para que sirva de pastos, derrubarei as suas paredes para que sejam pisadas, eu a tornarei em deserto, não será podada nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela, darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, não ouviu nem sequer um clamor. Amém ou não? Agora, o que é que o texto aqui está dizendo aqui? O texto está dizendo que Deus, Ele veio e Ele trouxe à memória a bondade.
Então ele fala: olha, a casa de Israel, Jerusalém, foi plantada de uma semente excelente. Mas o que aconteceu? Ela produziu o quê? Frutos que não eram dignos, produziu uvas bravas. Aí ele fala: eu vou cortar, vou destruir, vou acabar com tudo. Meus queridos, a referência nessa noite do Tadeu aqui é que o Senhor, Ele nos considera como árvores. O Senhor nos considera como uma figueira. No texto que nós estamos aqui de Lucas 13, Ele nos considera uma figueira. E hoje o Senhor está esperando algo de nós. Queridos, eu não quero aqui generalizar e dizer que você não tenha fruto. Misericórdia, em nome de Jesus. Não leve esse pessimismo para a palavra de Deus. Mas, queridos, eu preciso que você reflita em relação àquilo que está sendo falado aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém ou não? Amém. Assim esperou mais a cerca. Vamos voltar aqui, deixa eu pular uma palavra aqui, olha. Deus esperou 3 anos durante o ministério de Jesus aqui na terra, mas a nação não produziu fruto. Assim, esperou mais cerca de 40 anos antes de permitir que o exército romano destruísse Jerusalém e também destruísse o templo. E durante esses anos a igreja testemunhou com poder a mensagem do evangelho. Por fim, a árvore foi cortada. Estou falando de Isaías, capítulo 5, do 1 ao 7. O que Deus falou através do profeta Isaías, ele esperou mais de 1000 anos. Não foram 7 anos. Deus foi esperando. Aí veio Jesus, ficou 3 anos. Eles não produziram fruto. Aí ficou os apóstolos 40 anos. Os judeus não se renderam aos pés de Jesus. Aí por fim veio o exército romano, derrubou o templo, matou tantos genocídios a respeito do povo de Israel. Por quê? Porque não produziu fruto. Agora, nós estamos falando de um Deus e de uma nação, de um Deus que fez uma promessa de dirigir um povo. Agora, queridos, nós não estamos sendo tratados hoje como povo de Deus no sentido de nação. Não, Deus está tratando de nós hoje como árvore. Como árvore, querido. Amém ou não? É bastante sugestivo que essa parábola termine em aberto. Vamos voltar para o texto. O texto, querido, que nós lemos aqui, de Lucas, ele traz algo aqui que eu vou começar a falar aqui, que é algo, querido, que nós precisamos aprender. Deus tem algo para nos ensinar aqui. Olha, vou repetir. É bastante sugestivo que essa parábola termine em aberto, cabendo aos seus ouvintes dar a conclusão. Por quê? Porque, querido, essa parábola não concluiu. Uma pergunta: será que a árvore produziu fruto? A parábola está assim, ó. Chegou o dono e falou: corta. Aí a pessoa que cuidava falou assim: não, deixa, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar à terra, vou jogar bastante adubo. E acabou a parábola. Ninguém sabe, meus queridos, se aquela árvore produziu figo. Ninguém sabe, queridos, se aquela árvore produziu figo. Por isso eu preciso falar um pouco a respeito disso. Olha, vou ler de novo. É bastante sugestivo que essa parábola termine em aberto, cabendo aos ouvintes dar a conclusão. Presta atenção. Será que a árvore deu fruto? O cuidado especial surtiu efeito? A árvore foi popada ou foi cortada? Não temos como saber a resposta a essas perguntas, mas podemos responder a respeito das nossas próprias vidas. Por quê? O texto aqui, queridos, ele não fecha, como não fecha o livro lá do profeta Jonas, não fecha. Por quê? Porque a resposta do texto aqui, ela está dizendo para mim e para você.
Por isso que não fecha. Por quê? Porque a sua vida hoje também, como nessa parábola aqui, ela não fechou. Ela não fechou. Ainda existe o quê? Algumas perguntas. Será que nós vamos mudar? Será que nós vamos produzir frutos? Será, queridos, que nós vamos permanecer? Se nós somos uma árvore, qual é a resposta? Qual é o fruto que nós estamos dando? É uma pergunta. Então é preciso que nós compreendamos. Olha, a árvore foi poupada ou foi cortada? Não temos como saber a resposta a essas perguntas, mas podemos responder com respeito às nossas próprias vidas. Mais uma vez, a pergunta não é o que aconteceu com a árvore, mas sim, o que acontecerá comigo? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? Então eu queria que você parasse um pouco e pensasse nessa mensagem, nesse texto aqui, porque a pergunta não é o que aconteceu com a árvore. Será que o homem chegou à terra, colocou adubo, ela produziu fruto? Ou será que ela foi cortada? O texto não define isso. Você sabe por quê? Porque aquela árvore somos nós. E a pergunta não é o que aconteceu com a árvore. A pergunta é: o que acontecerá comigo? O que acontecerá com cada um de nós? Por isso, querido, que esse texto é um texto que fala especificamente para nós nos dias de hoje. É você que vai determinar. É você que vai escolher. Deus procura frutos, não aceitará substitutos. E a hora é agora, a hora de arrepender-se é agora. Da próxima vez que nós ficarmos sabendo de algo que aconteceu, de alguém, querido, que estava vivo e morreu, ou de uma tragédia, talvez a gente deva perguntar: estou, porventura, ocupando espaço neste mundo, ou estou produzindo frutos para a glória de Deus? É algumas coisas, querido, que precisa ser dita e medida sobre as nossas vidas. Tem uma historinha que alguém chegou numa cidade e perguntou para uma pessoa: qual é a porcentagem de pessoa que morre na cidade? O camarada falou assim: é 1 por 1. O cara estranhou. Eu falei assim: como assim 1 por 1? O cara falou assim: olha, quem nunca morreu na vida está morrendo agora. Quem nunca morreu na vida está morrendo. Quer dizer, querido, nós precisamos atentar para a nossa vida. Se nós somos uma árvore, cadê os nossos frutos? Eu sei que vocês estão produzindo fruto, querido. Eu sei que vocês estão produzindo fruto. Eu sei, querido, que essa mensagem aqui não é uma mensagem de pessimismo, não é uma mensagem de desânimo, não é uma mensagem de motivação, para que você entenda que vale a pena. Mas, querido, em nome de Jesus, se nessa noite você se identificou com uma árvore, e talvez os frutos dessa árvore não tenham sido frutos dignos de arrependimento, queridos, o Senhor quer, sabe fazer o que hoje? Quer adubar, quer chegar à terra, quer continuar tratando de você, quer continuar tratando de mim. Agora, querido, nós só vamos saber quando estiver na presença dEle. Por isso, querido, eu desafio você a olhar pela palavra com essa ótica, e você vai ver que não existe nenhum lugar na palavra, querido, que alguém recebe algo de Deus e guarda para si só. Todos que receberam qualquer coisa de Deus, Ele recebeu para poder repartir com outros. Não existe ministério solidário, não existe nada, querido, que você possa atribuir a Deus, que você possa dizer que é estéril.
Não existe nada. Não existe a palavra esterilidade em qualquer coisa que você pode se referir à virtude de Deus. Então, meus queridos, nessa noite, a mensagem do Tadeu é essa. Esse texto aqui, ele não fechou. Por quê? Porque vai fechar na vida sua, quando você chegar diante de Deus. Eu espero que nessa noite, o Espírito Santo esteja falando no teu coração. Amém, queridos? Amém ou não? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, querido?